Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos nós para a palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia. A primeira e única carta que Tiago escreveu. Você sabia que Tiago é meio irmão de Jesus? Como assim, pastor? Jesus tinha irmãos, e Tiago era um deles, só que Tiago é irmão, filho de sangue de Maria e José. Jesus foi o único que não foi concebido pelas vias normais, naturais. Então, um dos irmãos de Jesus chamava Tiago. E Tiago foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Trouxe muitos ensinos, muitos escritos. E essa carta de Tiago aqui, ela é muito rica. Então você acha aí Tiago capítulo 4. Tiago capítulo de número 4. Você vai aí no verso de número 14. Quero falar da vida. Não sei se você já percebeu, a vida está passando muito depressa. Está rápido demais as coisas. Se você tem criança, aproveite o tempo em que você tem as suas crianças, porque dali a pouco, num piscar de olhos, eles já crescem e começam a sair fora do nosso controle. É muito rápido. Então, Tiago está falando aqui a respeito da vida. O verso 14, ele diz assim: o que é a vida? Ele está fazendo uma pergunta: o que é a vida? E ele mesmo está respondendo: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Senhor Jesus, nessa noite, fale conosco, para que nós possamos olhar para a nossa própria vida, repensar a nossa existência. Queremos verdadeiramente ser discípulos de Jesus. Queremos que o Evangelho penetre em nós. Queremos colocar o Senhor, o dono, no centro de todas as coisas em nossas vidas. Nessa noite, Espírito Santo, fale conosco. De tal forma e de tal maneira que nós possamos sair daqui cientes e conscientes de que nós precisamos rever os nossos conceitos. E dentro desse processo todo, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Então que nós possamos viver hoje de tal forma e de tal maneira que nós possamos sentir sempre, onde quer que estejamos, a Tua presença. Oramos, pedimos que seja assim em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Francisco Otaviano de Almeida Rosa, advogado, jornalista, escritor, filósofo. Ele escreveu no século passado um poema pequeno chamado Ilusões da Vida. Ele disse: quem passou pela vida em brancas nuvens e que em plácido repouso adormeceu. Quem passou pela vida e não sofreu e nem sentiu o frio da desgraça, foi espectro de homem, não foi homem. Passou pela vida, não viveu. Isso ele falou no século passado. O que ele está dizendo? Que todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos uma existência. Se nós olharmos para trás para a gente ver a nossa caminhada,
ver de onde nós saímos e onde nós estamos hoje, século 21, há uma diferença muito grande. Essa carta que Tiago escreve aqui, ele estava falando para um povo assim como nós. Só que esse povo que Tiago escreve eram mercadores, comerciantes, gente que viajava, que comprava, que vendia, que negociava. Mas eles não tinham um entendimento, porque quando eles iam fazer as suas viagens, eles faziam os seus próprios planos e saíam. E Tiago está ensinando aqui para nós que não é assim. Talvez amanhã você vai fazer uma viagem. Então você pensa assim, olha, se Deus quiser vai correr tudo bem. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Se Deus quiser eu vou chegar lá. Eu vou fazer um bom negócio e assim sucessivamente. Mas se nós não olharmos a vida com os olhos que nós devemos olhar a vida, nós vamos passar por ela. Por isso, simplesmente, nós vamos passar por ela. E passar pela vida sem deixar nada, tem sentido nenhum. Já disseram que um homem muito rico estava olhando através da janela da sua casa, e ele olhava lá na rua e ele viu que tinha um mendigo revirando o lixo, procurando coisas para comer. E ele achava algumas coisas para comer, ele comia. Comida que ele estava achando no lixo. E ele pôde dizer assim, graças a Deus, que eu não preciso pegar comida no lixo, porque eu tenho uma casa abençoada e farta. Aquele moço que estava mexendo no lixo, comendo comida do lixo, de repente ele olha que vinha vindo um outro que estava passando, e esse que estava passando estava falando sozinho. Você já viu alguém falando sozinho? Com toda certeza já. Talvez você seja uma dessas pessoas. Está passando roupa, está falando sozinho. Está mexendo com as plantas, você está falando sozinho. Não, você está conversando com as plantas, como se as plantas respondessem mesmo, mas você está conversando. Mas esse morador de rua, quando ele viu aquele homem falando sozinho, ele falou assim, graças a Deus, que eu não sou louco como ele. Eu como a comida do lixo, mas eu não fico falando sozinho. Aquele homem que estava falando sozinho, andando falando sozinho, percebendo que as pessoas olhavam para ele, e às vezes até com olhar de zombaria. Esse moço, ele ouve quando passa uma ambulância. Quando passou uma ambulância, esse moço que estava falando sozinho falou assim, graças a Deus que eu não estou doente. Porque senão eu estaria aí dentro dessa ambulância. Mas como eu não estou dentro dessa ambulância, eu estou dando graças a Deus. Porque eu não estou doente. Vai vendo aonde isso quer chegar, as complexidades da vida. A pessoa que estava dentro da ambulância, ao chegar no hospital, ele percebe que tinha uma maca. E tinha um corpo debaixo dos panos ali, inerte, morto já. E esse da ambulância falou assim, graças a Deus. Graças a Deus que eu não estou morto, como este homem aí. Muito bem, você vê que essas três figuras, esses três personagens, estavam dando graças a Deus, mas e agora o morto? Esse morto já não podia mais dar graças a Deus, porque ele estava morto. Daí vem aqui, ó, o que Tiago está falando. O que ele está falando aqui? O que é a vida?
Para você e eu entender melhor o que é a vida, essa vida que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer 3 coisas. Dentro dessas 3 coisas, nós precisamos, primeiramente, visitar um hospital. Se você nunca visitou um hospital, visite. Tenha uma experiência aqui, no pronto-socorro do Oliveira Camargo. Fica ali por um período, para você ver as ambulâncias chegar, trazendo pessoas. Fica ali. Para assim nós sabermos o que é a vida. Segunda coisa, para sabermos na realidade o que é a vida, para a gente poder responder o que Tiago está falando, nós precisamos visitar um presídio. Alguém aqui já visitou um presídio? 2, 3 pessoas já visitaram um presídio, 4. Agora eu quero visitar uma penitenciária, entrar lá dentro da penitenciária. O fato de ir visitar alguém que está preso já é deprimente. E quando a gente consegue passar por aquela primeira porta, que é a porta da revista, e todos que vão adentrar um presídio têm que ser revistados, é uma situação constrangedora. Somos obrigados a tirar a nossa roupa, literalmente. As mulheres, então, nem se fala, porque quem vai fazer a revista das mulheres são uma policial mulher, que ela calça uma luva, e ela vai visitar os seus órgãos genitais para ver se você não está entrando com telefone ou com drogas. É constrangedor. Uma mãe que vai visitar um filho que está preso é constrangedor. Então, quando vai se visitar uma penitenciária, então a gente começa a dar valor ao quê? A liberdade, exatamente. Nós vivemos num país que chamamos de país democrático, onde aqui a gente xinga o presidente de uma maneira descarada, ofende a alta cúpula do ministério, ofende juízes, a gente vai ofendendo, sabendo que a gente pode correr o risco de ser processado por injúria. Mas é um país democrático. A gente pode falar. Temos a liberdade de pregar o evangelho em qualquer praça. Só que a gente não valoriza. É preciso ir na prisão para a gente ver o valor da liberdade. E por viver num país democrático, a gente não precisa ter hora para sair, nem hora para chegar. Os que gostam da noite aí, saem na sexta-feira, volta na segunda. Se tiver essa condição, o país é livre. Você com um documento de identidade na sua mão, você pode viajar em todo o território nacional. Pode pegar o avião, pode pegar o ônibus, pode viajar. É livre. Não tem restrições. Aí tem uma terceira coisa que nós precisamos visitar também para valorizar a vida. Qual é? Tem ideia? Precisamos visitar um cemitério. Talvez todos nós aqui, né? Já foi um dia. Tem alguém que nunca foi no cemitério? Você sabe que isso é uma coisa interessante. Tem gente que não entra mesmo em cemitério. Pode morrer o familiar mais querido dele, ele não vai. Tem gente que não gosta. Respeita-se. Só que quando se visita um cemitério, o que nós temos que pensar sobre a vida? E agora? O que nós temos que pensar sobre a vida quando a gente visita um cemitério? Nós temos que entender que ali é o fim de tudo. E por ser o fim de tudo visitar um cemitério, por que você carrega dentro do peito ressentimentos e mágoas? Por que você é um poço de amargura? Atravessa a vida carregando sobre os ombros essas coisas todas
sabendo que um dia nós vamos estar lá. Você já percebeu que quando a gente vai no cemitério, a gente anda ali no meio dos túmulos, pisando na terra, e a gente esquece que um dia aquela terra que nós pisamos vai ser o telhado da nossa própria vida. E nesse processo de enxergar o que o Tiago está dizendo aqui, quando ele fala o que é a vida, lembramos que chegamos aqui sem nada. Quando nascemos, chegamos sem nada. E quando morremos? Nós chegamos sem nada. E quando morremos, nós vamos ser enterrados com nada. Você se lembra quando eu falei aqui de uma das maiores fortunas do nosso país? O fundador do Bradesco, o senhor Amadeu Aguiar. Homem trabalhador, cabeça pensante, uma cabeça à frente de qualquer situação. Conseguiu construir um conglomerado financeiro, como o Banco Brasileiro de Desconto, o famoso Bradesco. Toda a sua fortuna. E eu me lembro muito bem, foi enterrado apenas numa urna. E a melhor urna que tinha. Urna acolchoada. A urna pode ter até ar-condicionado dentro dela. Mas você não está vendo. A minha pergunta, juntamente com essa pergunta que Tiago está fazendo aqui para todo mundo, para nós inclusive, o que é a vida? E ele está falando aqui sobre a brevidade, que a vida nossa é breve. Ele diz assim, nós não sabemos o que sucederá amanhã. Eu não sei. Eu sei que se amanhã correr tudo bem, vou acordar cedo, 7 horas eu estou na academia. Os 20 primeiros minutos eu só mergulho, eu faço 300 metros mergulhando. E os outros 1000 metros eu faço nadando. Eu gosto de fazer isso. Mas e se eu não amanhecer amanhã? Agora aqui é onde eu quero chegar. O que diz o Salmo 118? Verso número 24. Alguém se lembra? Salmo 118. Verso 24. Que dia é hoje? Hoje é que dia? 17 de outubro de 2021. São quase 20 horas. 19 horas e 50 minutos. A palavra de Deus diz assim: este é o dia que fez o Senhor. Rejubilemo-nos nele e nos alegremos. Você viu que os 3 personagens aqui começaram a falar, graças a Deus, que eu moro nessa casa muito boa, muito bonita, e eu não preciso comer comida no lixo. A gente não faz isso. O segundo personagem que está comendo a comida no lixo, quando viu um que vinha falando sozinho, ele falou assim, graças a Deus, que eu não estou louco, eu não preciso conversar e falar sozinho. Cada um na sua condição. Aí o louco, né? Acho que é louco porque estava falando sozinho. Na ambulância passa. Ele fala, graças a Deus, que eu não estou doente, eu posso andar, posso ir e posso ver. Está dando graças a Deus. E o que está sendo levado, né? Quando chega no hospital, que se depara com uma maca, com um corpo em cima, um lençol em cima, literalmente a pessoa está ali morta, ele falou assim, graças a Deus, que eu não estou morto. Como este aqui. Agora, aquele que está morto vai falar o quê? Ontem estivemos num culto de ação de graça, na casa de uma família da igreja. Foi nos dada a oportunidade para falar. E o que me causou um profundo impacto ali
Foi que a família disse que todo ano eles fazem um culto de ação de graças agradecendo a Deus. E nós, que podemos estar agradecendo a Deus todos os dias, a gente não faz. Tem pessoas que passam pela vida murmurando, só murmura. A hiena rage, lembra da hiena rage? Ó vida, ó céus, ó azar. Passa a vida murmurando. Passa por essa via estreita, dolorosa, carregando sobre os ombros ressentimentos e mágoas, vai perdendo o melhor da vida, mas insiste em carregar e alimentar essas coisas ruins. Gente, isso me espanta muito na igreja, de saber que tem pessoas assim. Não é possível, pastor? É possível, sim. Eu lido com gente, eu sei o que eu estou falando. Você não tem necessidade de carregar dentro do peito essas coisas que a gente anda carregando aí. Pessoas que chegam a dizer assim: eu morro, mas eu não perdoo o que você me fez. Eu não te suporto, não posso olhar para a sua cara, eu não quero te ver. Que tipo de vida? Ele está perguntando assim: o que é a vida? Sabendo, gente, que a vida é como uma neblina. Tempo de frio. A gente acorda às vezes pela manhã, você olha na grama, aquilo está branco. Neblina. Daqui a pouco começa a surgir os primeiros raios do sol. Vai dissipando a neblina. Ele está falando sobre a brevidade da vida. Você já imaginou quando nós estivermos lá diante do autor de todas as coisas, quando ele chegar no Salmo 118 e no versículo 24, ele vai perguntar para nós: eu fiz aquele dia para você, o que você fez? Olha lá você. E vai passar o filme da nossa vida. E a gente vai se encontrar ali, cabisbaixo, reclamando com tudo, murmurando de tudo, achando ruim tudo. Escute, a qualquer momento desse, vai acontecer uma surpresa aí. Vocês estão vendo que fenômenos que nós nunca vivemos e nunca vimos está acontecendo. Essa semana se levantou um redemoinho de poeira. A gente não vê isso aqui, mas se levantou aqui no interior de São Paulo. Eu tenho conhecidos que moram em Ribeirão Preto, me mandaram uma imagem impactante e apavorante. Pior do que aquela que aconteceu aqui em Indaiatuba, logo quando aqui cheguei. Vocês moradores daqui de Indaiatuba, lembram? Quando escureceu tudo, um tornado pegou aqui o distrito industrial e veio destruindo. Tem gente que está traumatizada até hoje com aquela visão. Lá em Ribeirão Preto, me mandaram o zap, eu fiquei olhando aquilo, começa uma nuvem negra, depois vem uma mais negra ainda por cima. Campo Grande, gente, Campo Grande faz muito calor. Está na região centro-oeste lá. Aquela chuva de pedra, granito puro. Aquilo vem e destrói tudo, pessoas estão sendo levadas, alguma coisa está acontecendo. É uma chance, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Mas, no entanto, a gente não se sensibiliza. Essa semana mesmo me mandaram um zap de um médico. Eu não pude apoiar a ideia daquele médico, porque ele foi muito radical, mas ele falou: olha, eu já vivi parte da minha vida, agora eu não sei quanto tempo eu tenho. Ele médico falando. Para que eu vou ter que tomar alguns cuidados se eu não sei se amanhã eu vou amanhecer? Ele está certo ou ele está errado?
Não sei. A vida ela é feita de escolhas. Quem bebe morre, não morre? Quem não bebe também morre. Aí a gente vai dizer, então vamos beber. Não é bem por aí, é feita de escolha. Cada um faz o que acha que deve fazer. O que eu quero dizer aqui nessa noite, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Vê se isso que você está guardando aí tem valor. A gente guarda maldade, a gente guarda ruindade, a gente vai somatizando essas coisas dentro, para chegar um dia e a gente ser levado assim tão de repente, e a gente não louva, e nem dá graças a Deus por estarmos aqui. Nós que estamos aqui na região mais rica do país, a região sudeste, estamos aqui numa cidade que muitas vezes é tida como a primeira em índice de desenvolvimento humano, perto do aeroporto que não fecha nunca, perto das 5 principais rodovias que cortam o nosso país, rodovias federais. Cada esquina tem uma farmácia. A gente tem acesso às coisas. Mas, no entanto, que tipo de vida é a que nós estamos levando? Temos vivido mesmo a nossa vida? Será que temos vivido a nossa vida em conformidade com aquilo que Cristo quer? Será? Tem um casal aqui que eu dei autoridade para eles assim: vocês são as únicas pessoas que podem colocar o dedo no meu rosto e falar o que quiser, eu vou abaixar minha cabeça. Os demais não. Chegaram numa altura da existência da vida que não precisam mais das coisas, os filhos estão tudo criados. Então, parte dos rendimentos que eles têm, eles vêm e procuram minha esposa. E pede para minha esposa um X aqui, um X ali, um X aqui, um X ali. Por quê? Porque entende que não quer mais ajuntar nada. Quer viver, quer ajudar, quer fazer. E foi Jesus que falou que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Tem muita gente que só quer receber, não dá nada, nada. Só quer para si, não dá nada. Aí vem Jesus e diz assim: tudo que fizermos a um desses meus irmãos pequeninos, o que está acontecendo? É a mim que o faz. Você tem feito alguma coisa para alguém? Se não tem, faça, não custa nada. Ou você é, ou vem a nós. Tem muitos vêm a nós. Isso é a natureza humana. Às vezes você não sabe por que a sua vida não rompe. Por que a sua vida não é abençoada. Por que desde quando você acorda, você vai até de noite numa luta incessante. Não conquista nada. Fica a desejar. Olha para dentro de si mesmo e procura saber por quê. Você vai encontrar as respostas. Talvez você esteja pensando assim: Deus fala comigo. Está falando. Mas se falar e a gente não fizer nada, você já fez alguma coisa mesmo para alguém? Fazer alguma coisa para alguém a gente já fez, de mal, de ruim.
Estou falando de fazer uma coisa boa para alguém. Mas bem-aventurado é o que dá, do que o que recebe. Como tem pessoas que têm prazer em fazer as coisas para os outros e se sente bem fazendo aquilo. Isso é a palavra de Deus que diz que tudo quanto lhes vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tem gente que faz o bem para as pessoas, por isso que dá vontade da gente continuar ainda seguindo. Vocês se lembram que eu já falei tantas vezes aqui que eu tive vontade de tirar o Resgatando Vidas e Curando Feridas. Porque a gente estava fazendo mais feridas do que está curando feridas. Mas ainda bem que no meio de um processo tem gente que sem se mostrar, sem aparecer, se manifesta. Trazendo na mão direita um pouco de bálsamo, trazendo na mão esquerda um pouco de mel e joga ali na ferida das pessoas, ó. Ninguém viu, mas Jesus viu. O que é a vida? O poetinha Vinícius de Moraes, gostava muito dele. Vinícius de Moraes, ele escreveu uma música chamada Samba da Bênção, mas ele disse que a vida é a arte de encontros, embora hajam tantos desencontros pela vida. Fazendo uma exaltação à vida também. Mas hoje, a minha fala é, se você tem sido pessoas que agradecem a Deus pelos seus feitos, por aquilo que Deus nos tem dado. Será que nós temos sido gratos a Deus por aquilo que Deus nos tem dado? Ontem eu tive a oportunidade de dizer que a gratidão é um sentimento de virtude que todo mundo que um dia foi tocado por Jesus deve exercer. Você não foi tocado por Jesus? Sim? Então exerça, seja grato. Abençoe a Deus pelas coisas que você já conseguiu. Às vezes a gente lamenta mais as coisas que a gente não tem. Se você não tem o que o outro tem, não se incomode, mas você tem vida. Então faça como esse personagem aqui que não tem nome. Isso é apenas uma alusão da nossa própria vida. Vamos louvar a Deus pela vida. Você vê que a pandemia dizimou o mundo inteiro. Só no nosso país, mais de 600 mil pessoas foram levadas. Nós estamos aqui. Alguns que contraíram, escaparam, tomaram o remédio, tiveram a condição de comprar o remédio, foram internados. Outros, lamentavelmente, não estão mais entre nós, mas nós estamos aqui. E só o fato de estarmos aqui já é motivo para nós agradecermos a Deus. Já é motivo para nós agradecermos a Deus. Nós não temos feito isso, gente. Nós não temos feito isso. Em cada manhã, o amor de Deus nos renova. Hoje, ao deitar, agradeça a Deus por ter atravessado esse domingo. Lutas, dificuldades, problemas todo mundo tem, gente. Enquanto viver, nós vamos viver dentro desse contexto de situações. Mas não importa o problema que você esteja vivendo. O que eu quero dizer é que nós temos um coração grato para poder agradecer a Deus por tudo que Ele já nos tem feito. Nós não devemos ficar pensando naquilo que Deus deixou de fazer. E às vezes a gente fica pensando naquilo que Deus deixou de fazer. Deus não deixou de fazer nada. E às vezes nós é que não merecemos. Mas todos nós aqui temos motivo
Todos nós aqui temos motivo, nessa noite, de agradecer a Deus, por grandes coisas ou por pequenas coisas. Vamos ficar de pé um instante, por favor? E nessa oração você pode agradecer a Deus. Se você não tem carro e você veio de carona, agradeça a Deus. Se você veio de Uber, agradeça a Deus, porque você teve o dinheiro para pagar o Uber. Se você tem carro, agradeça a Deus. Eu abasteci meu carro agora há pouco, agradeça a Deus por tudo. Isso não é motivo para agradecer a Deus? Estarmos aqui hoje, na casa do Senhor, para cultuá-lo. Vamos agradecer a Deus. Então nós vamos ter aí um momento em que você pode abrir a sua boca e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, porque aprove ao Senhor nos trazer aqui nessa noite. E a tua palavra diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente.